dia, nono ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia de hoje. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre algumas divisões existentes no nosso planeta, mais precisamente sobre a divisão do mundo entre Ocidente e Oriente. Isso aqui vocês aprenderam lá no sexto ano, a gente vai aprofundar aqui no nono ano, lógico. A divisão que vocês aprenderam no sexto ano, aquela divisão básica, foi aquela estabelecida pelo meridiano de Greenwich, né? Cujo meridiano é o de 0 grau, que divide, então, o planeta em duas porções, a porção leste, ou oriente, ou oriental, e a porção oeste, ou ocidente, ou ocidental. Entretanto, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho esse conhecimento, tá? Então, nós temos aqui a divisão do planeta, estabelecida pela linha imaginária do Equador, tá? Então, toda a porção leste é Oriente, toda a porção oeste é Ocidente. Entretanto, nós temos outras regionalizações, outras divisões, por exemplo, aquela famosa divisão do planeta, né, em países do norte e países do sul, de forma que os países do norte são aqueles predominantemente desenvolvidos e os países do sul aqueles predominantemente subdesenvolvidos. Vimos que essa divisão norte-sul foi estabelecida através de um critério socioeconômico, desenvolvidos, subdesenvolvidos. Sabemos que essa divisão norte-sul ela não obedece à linha imaginária do Equador, porque a linha imaginária do Equador ela passa praticamente aqui, nessa linha amarela. Então, nós temos aqui uma certa confusão mental, países que estão localizados geograficamente no norte, porém fazem parte do grupo subdesenvolvido do sul, e nesse caso aqui, por exemplo, a Oceania, que é um continente, que faz parte, né, está localizada geograficamente no sul, porém faz parte do grupo desenvolvido do norte. Esse mapa aqui, por exemplo, ou essa imagem, melhor dizendo, ela nos mostra a regionalização, a divisão do planeta em continentes, que também não deixa de ser uma forma de regionalização, tá? Os 6 continentes que nós temos, a América, a África, a Ásia, Europa, a Oceania e a Antártida, que é então aí o nosso continente gelado. E essa outra divisão aqui, essa divisão ela é baseada no critério histórico-geográfico. Essa visão ou forma de regionalização que nós chamamos, né, que segue aí o critério histórico-geográfico, lembrando que para qualquer tipo de divisão, para qualquer tipo de regionalização, é estabelecido um critério. Então, qual foi o critério, por exemplo, estabelecido para essa regionalização aqui? O critério histórico-geográfico. Ou seja, aqui nós temos o Velho Mundo. Quem era o Velho Mundo? Era o mundo, até então, conhecido pelos europeus no século XV. Então, que mundo era esse, até então conhecido pelos europeus no século XV? Europeu. Então, essa divisão aqui, ela tem uma visão eurocêntrica, ou seja, é uma visão europeia, eurocêntrica, ou seja, uma visão eurocentrista da história. Então, o mundo conhecido pelos europeus até o século XV era a própria Europa, a África e a Ásia. Então, esse era o mundo conhecido até então pelos europeus até o século XV. A partir do século XV, com a expansão marítimo-comercial europeia, os europeus acabaram se dando conta e descobriram, né, fizeram uma descoberta do chamado Novo Mundo.
Ou seja, o Novo Mundo corresponde a esse território que, claro, foi batizado pelos próprios europeus de América. E temos aqui, então, o Novíssimo Mundo, que é esse continente, ou seja, a Oceania. E por que Novíssimo Mundo? Porque foi recentemente descoberto pelos europeus. Então, essa divisão histórico-geográfica segue uma visão eurocentrista, ou seja, tem a Europa como centro, né, do mundo, como centro do planeta, como centro de decisão. Lembrando que nós temos aqui a divisão, então, entre Oriente e Ocidente. Então, dessa forma, nós temos o quê? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Essa visão aqui é um tanto quanto equivocada. Por que equivocada? Porque, por exemplo, aqui na Ásia, nós temos regiões, por exemplo, como a China, o Japão e o próprio Oriente Médio, que possuem ali culturas milenares, culturas já de muitos anos, anteriores até a própria Europa. Então, de certa forma, ela é equivocada. Uma outra questão que nós podemos enumerar aqui também é a marginalização de outros costumes, ou seja, apenas os costumes europeus, que são conhecidos como costumes ocidentais, são valorizados. Então, as demais culturas são, de certa forma, marginalizadas por esse processo. Então, aqui, nós temos a divisão do planeta de acordo com a cultura ocidental e aqui de acordo com a cultura oriental. Repare que aqui essa divisão já não é mais baseada apenas no meridiano de Greenwich, mas sim onde a cultura ocidental chegou, foi influenciada, e aqui influência da cultura oriental. Repare que a cultura ocidental, Europa, berço, né, da cultura ocidental, principalmente do sistema capitalista. Aqui nós temos a América, né, a América do Norte, mais precisamente, e a Oceania. Então, foi grandemente difundida, né? O mundo ocidental capitalista foi grandemente difundido, principalmente aqui nos Estados Unidos. Enquanto que, por exemplo, aqui, ó, no sul e no sudeste asiático, a cultura oriental foi grandemente difundida. E, recentemente, nós temos aí, né, novas disputas pela hegemonia mundial. Então, no mundo recente, no atual contexto que nós estamos vivendo, nós temos ali uma grande disputa hoje envolvendo os Estados Unidos da América, essa aqui é a bandeira dos Estados Unidos, envolvendo aqui, ó, dois países asiáticos. O primeiro é a bandeira da China. China conquistou aí uma grande notoriedade recentemente, porém, né, entretanto, ela vem disputando aí com os Estados Unidos desde a época da Guerra Fria. E aqui a bandeira da Rússia, esse outro país que, né, já pertenceu aí à ex e extinta União Soviética. Então fica aqui, né, o término da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua aí no grupo de WhatsApp. Até mais.